Salve, salve favela, mais um Pod Louco começando, Louco Solitário, de regra uma poesia, e logo em seguida já falo quem está comigo na mesa que a autarquia chegou para falar bastante sobre a literatura nordestina, a literatura de cordel. E a poesia de hoje, Homem Não Chora. Tem homem que não chora, se humilha, se ajoelha, apanha na cara, passa fome, anda em farrapos, beija a mão da vida e se cala, mas não chora. Sofre, a valentia o ignora, sufoca em silêncio, não grita, implora, metra em segredo, enquanto soca o fraco, mas não chora, covarde. Tem voz de trovão, mas foge do raio, quando o medo ancora, se a mão sua bate na mulher, quando apanha na rua, e o rosto nem cora, e tem homem que chora enquanto não aceita nada disso. Sérgio Vaz, Flores de Alvenaria. E hoje comigo na mesa, grande autarquia, Vaneci Nascimento. Ô, autarquia. Que honra. Obrigado, eu é que agradeço o convite. Já era para ter vindo antes, mas não deu certo, mas hoje deu, né? Deu. Então o importante é que estamos aqui. E muito obrigado pelo convite para a gente trocar umas ideias, bater um papo e falar de literatura, que é o que a gente gosta, né? É o mais importante. É. Vaneci Nascimento, fala um pouquinho do cordel. O que é o cordel? Ó, o cordel para ser bem assim específico e simples, o cordel é uma literatura rimada. A principal característica é esta, mas dentro dessa literatura rimada cabe uma ruma de coisa. Cabe métrica, cabe a contação da história, cabe o ritmo, porque ele é musical, ele tem o ritmo quaternário da música. Então, o cordel é essa mistura. E normalmente é contando uma história que ela pode ser o que você quiser, o que o autor quiser, o que o autor se sentir bem para falar, ou pode ser uma história real, pode ser uma história fictícia, pode ser um romance, pode ser uma literatura fantástica. O autor é quem vai dizer, mas se dispor a fazer cordel, deve dominar as regras, as técnicas, sob pena de, não dominando, não escrever um cordel. Pode ser que entra numa parte do repente ali, junto com da parte do Nordeste, não? Ele dialoga com o repente, mas não é a mesma coisa. Por quê? Nunes, meu querido louco solitário. Nunes é o único que tem dois nomes, Louco Solitário e Nunes Gama. Então, autarquia, ele dialoga, o cordel dialoga com o repente, são irmãos, mas tem uma diferença. Qual é essa diferença básica? O cordel é literatura, e sendo literatura é escrito. Por isso que o cordel não é oral. Tem muita gente que diz que o cordel é oral, mas não é. Por quê? Porque sempre foi escrito. O que aconteceu foi de pessoas decorarem histórias de cordel, mas decorou lendo, ou escutando alguém lendo, num caso de uma pessoa ágrafa, que não tinha o conhecimento dos códigos de leitura. Então, nós não podemos dizer que o cordel é oral. Agora, o repente é oral, porque ele se dá exclusivamente cantado e, de repente, o nome já diz, tem que ser na hora, tem que ser feito na hora. É tanto que se um cantador cantar com outro, decorado, que não esteja sendo feito de repente na hora, ele é acusado de quê? De estar cantando balaio. O que é balaio na linguagem do repente? É você trazer algo já escrito, algo já decorado, para você fazer uma estratagema com o outro, humilhar o outro, ou saber do assunto mais do que o outro. Então, isso não pode, é uma quebra de regra grande no repente. O cordel não, o cordel é escrito, se dá justamente por meio da escrita. Então, eles dialogam, a cestilha do cordel, tem a cestilha no cordel, tem a cestilha no repente, tem a setilha do cordel, tem a setilha do repente, tem a décima do cordel, tem a décima do repente, mas mesmo a cestilha do cordel, ela tem uma diferença básica, a do repente, aliás, a cestilha do repente tem uma diferença básica.
A do cordel, ela é livre. Você termina uma cestilha e você não precisa começar a outra rimando com a que você terminou. A cestilha do repente precisa. Por quê? Para garantir que a coisa está sendo feita de improviso. Por exemplo, nós dois aqui, se fôssemos uma dupla de repente e eu concluir uma estrofe com a palavra dever, mas você não sabia que eu ia concluir com dever. Então a sua próxima estrofe tem que começar rimando com dever. Um prazer, fazer, manter. Isso garante que o espetáculo do repente está sendo feito de repente. Então é essa diferença. A cestilha do cordel não precisa ter a deixa. A cestilha do repente precisa, que é para garantir que o espetáculo está sendo feito na hora. Então é essa a diferença básica. Agora, Nunes, dialoga com tudo. Cultura é para se dialogar, é para beber na fonte da outra. Por exemplo, o rap dialoga muito bem com cordel, com repente, mas não é a mesma coisa. Tem gente que quer dizer que é a mesma coisa. Não é, não adianta. Não é a mesma coisa. É a mesma coisa da gente querer dizer que um conto é soneto. Não é. Cada um na sua onda, cada um no seu quadrado. Agora, dialogar, discutir, beber na fonte, aprender um com o outro, isso aí é sempre bem-vindo. Seja no cordel, no repente, no rap e na literatura como um todo. Isso é muita coisa. É muita coisa. Quanta riqueza dentro do cordel. Tem. E você é da Bahia. Sou. Né? Cresceu nesse ambiente do cordel, ou em algum momento ele chegou até você e despertou essa vontade, esse interesse de querer também aprender e fazer? Olha, eu cresci nesse ambiente porque meu pai é um poeta, Nunes, e ele sempre leu cordel para nós. E além de ler cordel, ele também fazia uma cantoria de trabalho, que era uma cantoria de repente. Não é aquela cantoria que a gente está acostumado com viola, com um espetáculo, é chamado uma cantoria de pé de parede. Por que chama cantoria pé de parede? Porque você bota duas cadeiras no pé da parede, dois repentistas sentam lá com duas violas e fazem o espetáculo, fazem a improvisação naquele tempo determinado. Não, a nossa cantiga lá, a nossa cantoria acontecia trabalhando na roça em um evento que a gente chamava de batalhão. O que era o batalhão? Era reunir uma quantidade de homens para fazer um serviço na roça de um outro homem que ele não estava dando conta de fazer. Então a gente se reunia, 40, 50 homens, e íamos lá fazer aquele serviço. E durante o dia inteiro a gente trabalhava cantando de improviso e trabalhando. Essa cantiga de improviso era um refrão que todo mundo respondia e dois cantadores, um ficava numa ponta do eito e outra na outra. No caso, um dos cantadores era o meu pai, que cantava com outro cantador chamado Seu Dezinho. E aí eles pegavam um eito e iam até o fim da roça cantando. Um numa ponta, um bocado de homem aqui no meio e o outro na outra ponta. Quando um aqui cansava, entregava para o outro. E eu cresci ouvindo isso. Além disto, além de meu pai fazer esse tipo de cantoria, ele também lia cordel para nós, e ele já lia esse cordel colorido assim, esse cordel que ia daqui de São Paulo da Luzeiro. Lá na minha terra, na Bahia, não era comum esse cordel menorzinho assim, preto e branco lá na Bahia. Não, o mais comum era esse que chegava da Luzeiro. Já era colorido. Já era colorido. Bem ilustrado. O da Luzeiro passou a ser colorido desde a década, eu acho, de 60, 70. Já chegava lá colorido. E meu pai lia esse tipo de cordel para a gente. Então, eu comecei tanto a cantar, ainda novinho, com 12, 13 anos, a cantar o repente e a escutar a leitura de cordel muito, porque ele lia. Ele sabia o Pavão Misterioso, o Menino dos Bodinhos e a Princesa Interesseira, a Donzela Teodora, Peleja de Milanês com Severino Pinto,
Coco Verde e Melancia, os pelejas do Cego Aderaldo com Zé Pretinho. Meu pai decorou, conseguiu decorar. Os que ele não decorou todos, mas pelo menos decorou em partes. E aí eu comecei a fazer o repente com ele muito cedo, mas aí quando eu completei 19 anos eu fui embora de casa para estudar. E aí aconteceu a mudança. Como não tinha com quem eu cantar, eu passei a escrever. E foi aí que o cordel entra na minha vida. É aí que o cordel, que eu começo a fazer o cordel, isso no ano de 98. Foi o primeiro, eu escrevi o primeiro cordel, mas só publiquei no ano de 2001. Você escreveu em 98 e publicou em 2001. Foi, 4 anos 4 anos depois. Eu estava vendo, você tem mais de 200 cordéis escritos. Já tem bem mais. Tá chegando a 300 cordéis e mais de 200 poemas. Por que é que eu estou fazendo essa diferença? Porque o cordel, a tradição convencionou. Aí a gente pega a tradição, a gente vai pegar lá atrás, Leandro Gomes de Barros, João Martins de Ataíde, Francisco das Chagas Batista, Silvino Pirauá, Manuel de Almeida, José Camilo de Melo Rezende. Na tradição, esses primeiros autores não fizeram nenhum cordel com menos de 32 estrofes. Então, meio que se convencionou. Vestir calça não é uma convenção? Você não pode ir ali na igreja nu. Você pode ir na praia, mas na igreja não pode. De cuecão de couro, não pode. Então, no cordel, se convencionou que para ser um cordel, deve ter no mínimo 32 estrofes. Isso é uma convenção. Agora não é uma lei que também, se você não fizer, você vai ser enforcado lá numa forca igual a Tiradentes, não. Não é isso também. Mas é o bom senso. E aí eu chamo, de um modo geral, nós poetas chamamos o que tem a partir de 32 estrofes de cordel. O que tem menos de isso, a gente chama um poema de cordel, porque não tem essa quantidade que se convencionou para ser um cordel. Isso dá muito debate, isso dá confusão, isso dá intriga. Mas, meu amigo, também não é obrigado a morrer por isso, não. É o que está lá na tradição. Se você não quiser seguir, faça lá como o diabo você quiser fazer. História. Agora, se quiser levar a sério, se quiser seguir a tradição está aqui para dizer isso. E assim eu procedo. Então, são quase 300, com 32 ou acima de 32 estrofes, e tem mais de 200 poemas, que aí variam da quantidade de estrofes. O que eu chamar de poema é porque não tem 32 estrofes. Caramba, pontuação assim bem específica. Bem específica. Eu costumo, Nunes, seguir a tradição. Eu não... O cordel não é uma coisa que eu inventei. Ai, que eu tivesse tido o estro e a criatividade de Leandro Gomes de Barros. Então, muitas pessoas vieram bem antes de mim. Então, eu não sou doido para inventar moda e acho muito chato quando às vezes aparece um autor querendo inventar aí um tal de neocordel sem rima. É uma loucura. Mas a gente sabe que não vai para frente, porque o que se consagrou, o que criou raízes e o que está afincado no solo brasileiro é o cordel, tal qual foi concebido por Leandro Gomes de Barros, que é a sextilha, a setilha, a décima, e não adianta, você pode variar no tema, mas na estrutura não dá para variar, porque não será aceito. Tem que ter, a base fundamental é o verso de 7 sílabas poéticas. E aí fugiu dessa não é forma, né? Estrutura. Dessa estrutura. Não é cordel. Não é. E tem que aceitar que não é cordel. Aceitar que não é. Agora, ser transparente, para ser assim. Mas tem gente que quer forçar a barra. Eu digo, olha, não é obrigado você fazer cordel, não. Alguém lhe obrigou? Botaram um revólver na sua... Não, então... Não precisa... Diga que faz outra coisa. Por que
tem que ser cordel. Tem poema, tem conto, né? Tem conto, texto, tem história, tem um monte de coisa para você tudo. surfar aí. Exatamente. Agora, se propôs a fazer cordel, por favor, vamos obedecer à regra. Agora, também, Nunes, a gente dá um desconto para quem está começando. Pelo amor de Deus, se a pessoa está começando, é normal que não domine a técnica, é complicado mesmo. Ainda hoje, eu com 20, agora em abril, completarei 23 anos de escritor como cordelista. É uma carreira já de 23 anos só fazendo cordel. Eu ainda cometo deslize, porque quem está começando não pode cometer. Se a pessoa está começando, eu sou completamente condescendente, porque eu sei do meu começo como foi o meu e como foi o de todos os outros. Você pega, por exemplo, um clássico do cordel chamado Manuel de Almeida. Você vai ver os primeiros versos dele, os primeiros cordéis dele, como ele cometeu deslizes. Mas foi porque ele quis? Não, é porque eu não dominava. Quando você vai ver Manuel de Almeida na maturidade poética, aí você fica espantado. Não tem um deslize. O que aconteceu? Um progresso natural que acontece em toda a profissão. Se a pessoa está começando, então é completamente perfeito e aceitável que erre. Agora tenha humildade para reconhecer que errou. É perfeitamente aceitável que, ainda não dominando a técnica, que você cometa erros. Isso é normal, faz parte, é em cada profissão. Todo mundo erra no começo, mas é bom que vá acompanhando para ver também seu progresso, como você vai progredindo, como você vai se esmerando, melhorando à medida que vai praticando a escrita. E tá próximo também, né, de quem escreve, né, para você poder beber nessa fonte tão rica e poder ter essa evolução de uma forma transparente com você, honesta, principalmente com quem está escrevendo e com quem vai ler e fundamental com quem construiu essa história, né? Exatamente. Asfaltou essa estrada para chegar até aqui. Porque o cordel, infelizmente, em São Paulo não é tão conhecido assim, né? Olha, Nunes, aqui em São Paulo está, dada a migração nordestina para cá, São Paulo é um dos estados que mais produz cordel, sabia? Porque tem muito cordelista aqui. Eu presumo aqui, só os que eu tenho contato, que a gente é um grupo, tem um grupo lá chamado SP Cordel, tem mais de 30 cordelistas e todos em atuação. Então é um número bom, é um número razoável e uma produção boa que tem aqui em São Paulo. Tem muita gente que produz e gente aí com muitos anos de estrada. Então, eu considero que São Paulo, se não for o primeiro, seja o segundo aí de produção de cordel. Porque tem muitos cordelistas e, felizmente, surgiram poetas daqui de São Paulo, as mulheres, apareceram muitas mulheres poetas de cordel, e isso tem dado assim uma grande contribuição ao movimento cordelístico, sabe? De modo que eu acho que aqui é um grande produtor de cordel no Brasil, São Paulo, sem sombra de dúvida, porque aqui está cheio de nordestino e produzindo essa literatura. Interessante, para mim era o Nordeste nessa produção. O Nordeste, né? Como todo, sim. Talvez o maior produtor do Nordeste hoje seja o Ceará, depois Rio Grande do Norte ou Pernambuco, ali Paraíba, estão ali juntos, sabe? Se você colocar o Nordeste como todo, sim, mas como estado, São Paulo está entre os 3 primeiros, sem dúvida. Interessante. Poderia ser mais divulgado, né? Isso sim. Acho que falta isso. Falta isso. Falta essa divulgação dessa cultura rica, né? E que vem dos ancestrais da família, né? Sim. Que são nordestinos. Tá dentro dessa raiz, né? Dentro da raiz. É importante uma coisa que a gente fala das vivências, né, Nunes? Para mim que vivi, que vivenciei, é mais fácil para quem se apaixona pelo cordel e vai ter que começar tudo ali a dominar a técnica. Não, eu já comecei ouvindo desde criança e aquilo foi se enraizando em mim, né? É diferente, mas o cordel, olha, se você é poeta, a técnica é perfeitamente possível de aprender porque é matemática.
Agora a poesia, aí é você que vai ter que resolver com você e o universo. Se você é poeta e vai conseguir botar em 7 sílabas poéticas a poesia. Se você não é, mas quer fazer cordel, paciência. As pessoas vão reconhecer, olha, tem técnica, mas não tem poesia, né? Porque às vezes aprender só a técnica, se a pessoa não for poeta, não vai ter poesia. E não é fácil mesmo ser poeta toda hora, né, minha gente? Ai, ai, que a gente conseguisse em cada Seria tão bom, não? ser aquela imensidade de poesia, né? Mas ninguém consegue ser bom o tempo todo. Foge da humanidade, né? Ele também não tem essa necessidade também, porque você tem suas falhas também, tem outras coisas que você quer fazer, outros pensamentos, outros desejos. Não precisa ser sempre o poeta. Ou quando for, procurar ser o máximo, né? Uhum. Mas também não sofrer se não conseguir o tempo todo ser ali 100%. E aí, com toda essa escrita, mais de 90 publicado? Tá quase 100. Falta um para 100, parece, Falta um para 100. Mas em 23 anos, né? Tem obrigação. Né? Tem obrigação de ser. É um trabalhão. 23 anos, não é brincadeira. Não. E você se formou em História. Na Bahia, São Paulo? Na Paraíba. Na Paraíba. Da Bahia eu saí de casa, fui para uma cidade chamada Paulo Afonso. E de Paulo Afonso fiz o vestibular em 2001 e passei para começar o curso em 2002, na Paraíba. E aí me mudei. Passei 4 anos em Guarabira, que é a terra do grande escritor do Pavão Misterioso, José Camelo de Melo Rezende. Na época que ele nasceu num povoado chamado Pilõezinho, era município de Guarabira. Hoje Pilõezinho é uma cidade. Aí, de vez por outra, tem a disputa para ver de onde é José Camelo, porque ele é o autor do grande cordel chamado O Pavão Misterioso, que completou 100 anos o ano passado. Esse é um dos clássicos do cordel. Do cordel. Dos clássicos. Sem dúvida. Dentro dessa de mudança de cidade, de entrar dentro dessa parte da literatura, como que é chegar perto desses cordelistas anteriores a você e poder conhecer de perto assim, ver que a grande divindade que ele escreveu não é só ali dentro daquele cordel, mas é como pessoa, aquela simplicidade, aquele cuidado ali com a arte? Nunes, pessoalmente eu não conheci nenhum, né, desses grandes cordelistas. O único que eu encontrei ainda foi o chamado Mestre Azulão, que morreu com, acho, com mais de 90 anos. Eu acho que era paraibano e morava no Rio de Janeiro. Assim, eu não tive a felicidade de conhecer esses poetas pessoalmente. Conheci a obra, né? Uhum. Mas quem conheceu, assim... eu conheço um grande poeta que é Buli Buli, um grande autor baiano. Buli Buli conheceu muita gente, muitos dessa geração antiga. Buli Buli conheceu Rodolfo Coelho Cavalcante, Buli Buli conheceu Antônio Teodoro, Buli Buli conheceu Manuel de Almeida Filho. Então, com Buli Buli eu já conversei sobre essas figuras. E Buli Buli é uma pessoa assim extraordinária, é um grande poeta. E ele contou a gente uma vez o Rodolfo Coelho Cavalcante era um alagoano, mas que foi radicado em Salvador. E ele era um grande articulador. Foi ele quem primeiro fez um congresso nacional de trovadores e repentistas em Salvador. Ele escreveu para Getúlio Vargas, ele conseguiu ser recebido por Getúlio Vargas. Ele era um grande agitador do cultural, além de ser poeta. Então, Buli Buli contou essas coisas pra gente. Dizem que o Antônio Teodoro dos Santos era assim uma pessoa extraordinária. Mas eu, infelizmente, Antônio Teodoro acho que morreu na década de 80. Eu não tive a felicidade de conhecer. Agora, a obra dessas pessoas, aí eu conheço um pouco. Aí a obra é grandiosa demais. Você pega um Leandro, você pega o Antônio Teodoro, você pega o Minelvino, você pega... tanto o José Camelo de Melo Rezende, Manuel de Almeida Filho,
foram poetas extraordinários, que deixaram uma marca e que é base para quem quer ser cordelista. Por isso, Nunes, eu sempre digo, olha, se você quer escrever romance, você tem que ler romance. Se você quer escrever conto, você tem que ler conto. Se você quiser escrever cordel, você também tem que ler cordel. Tem que estudar. Senão, tem que estudar, tem que saber o que é, tem que ver. Você tem que se engravidar dessas coisas, né? Tem que introjetar a sua cabeça, captar aquilo e você colocar aquilo, que de modo que se torne uma coisa só em você, que você quando botar o olho já vai saber. Agora, infelizmente, às vezes a gente vê ondinhas também, né? De gente querendo rimou lá pão com feijão, já acha que fez o best-seller em cordel. Olha, tenha mais respeito com Leandro Gomes de Barros, né? E com quem está na estrada há muito tempo. Pelo amor de Deus, não é assim. Uma vez uma pessoa me disse que aprendeu a fazer cordel num voo daqui de São Paulo para Recife. Em 3 horas? Eu disse, rapaz, eu tô há 20 anos fazendo e não sei direito ainda. Que milagre foi esse desse avião? Ou seja, uma pessoa totalmente desorientada, totalmente, né? O ego bem inflamado, O ego bem inflamadinho. Eu receitei um remédio para tomar quando descesse em Recife. Eu digo, olha, toma aí um chá para calçar a sandália da humildade e ver se... Desce desse tamanho, né? Pelo amor de Deus, né? Não é assim. Como eu estava dizendo agora há pouco, a gente com 20 anos de estrada comete erros. É para uma pessoa aprender a fazer cordel num voo. Primeiro não dá nem tempo, nem você tem essa concentração toda, morrendo de medo do avião cair antes da hora. Vai dar bem tempo. Ia dar um bom cordel para ser escrito depois, né? Depois, né? Então, rapaz, tem dessas coisas aqui acolá, mas... Quando que você foi para Paraíba, né, fazer a faculdade? Foi no ano de 2002. 2002. Você tinha intenção de trabalhar na parte da história, na parte da educação, ou foi... Não, eu não, assim, eu fui da Bahia, de Paulo Afonso, para Paraíba. Eu tinha ensinado 1 ano em Paulo Afonso, dando aula. O ano de 2002 eu passei dando aula. Mas eu já senti que não ia ser a minha praia não, da aula. Lá na Paraíba, como eu um estudante pobre, desempregado, aí eu teve uma prova lá para fazer um estágio no SESC. Eu fiz e passei. Aí eu também dei aula 1 ano lá no SESC, como estagiário de História. Aí foi o suficiente para saber que eu não queria ser professor mesmo. Como eu já trabalhava com o cordel, eu já cheguei na Paraíba, acho que com 3 cordéis publicados. O primeiro, Dom Mário Zandeta, pastor, amigo e irmão, Jesus, Morte e Ressurreição de Jesus, e um terceiro que eu havia feito aqui sobre Paulo Freire. Paulo Freire, um educador diferente, que eu tinha feito aqui em São Paulo, mas só feito 300 exemplares. E uma editora do Recife chamada Coqueiro tinha publicado também meu 4º cordel. Então eu já cheguei lá com esses 4 títulos. E aí fui fazendo, lá eu fiz uns 20, eu acho. Caramba. Eu fazia porque foi o que me sustentou na faculdade, é o cordel. E aí eu fiz, e durante esses 4 anos lá, eu acho que eu fiz uns 20 títulos, publiquei, era tudo de 1000 a edição, fazia e vendia, dava um jeito. E aí o cordel se tornou mesmo a profissão. Mas eu não pensava, foi uma coisa que foi acontecendo, não foi nada planejado. Tudo naturalmente. Tudo naturalmente. Foi planejado e tal. Depois eu vi que estava dando certo e continuei. Começou a estudar, se dedicar mais ainda, tudo isso. Uma curiosidade, por que o cordel tem um título tão grande? Olha, normalmente, eu sei que é grande para escrever, né? Pode ser que tenha, mas nem sempre também é. Isso aqui não é tão grande não. As mulheres no cangaço, aí, olha. Agora tem uns que tem, por exemplo, coco verde, melancia, como é que tem? Ou rosa e Armando, né? Tem uns assim que bem grande mesmo. Pergunta idiota, tolerância zero. Olha, alma mercenária. Não é tão grande não. Não é não. Joãozinho na escola.
Então pode ser que tenha, vixe, eu estou gritando, pode ser que tenha uns com um título grande, mas tem outros que também não. Porque, Nunes, é difícil você sintetizar, né? É tão difícil encontrar título, rapaz, que chame a atenção, que impulsione a venda. E tem que pensar Tem tudo que pensar, nessas é tudo coisas. logística, né? Porque ninguém vai fazer livro para guardar, né? Livro para guardar a gente já tem aqui, ó, inclusive. Tem que fazer para vender, para despachar, né? Então, às vezes dá sempre um trabalho para... Por exemplo, o Pavão Misterioso, olha, só tem 2 nomes, não é grande não. Não é? Não, Pedrinho e Julinha também, olha. Já é... É que é muito complicado, né? Você resumir o nome do... Tudo que você escreveu num título, numa frase só, numa palavra só, né? Às vezes, né, tem alguns lugares que a gente tem coisas que a gente lê que é só uma palavra e tá tudo ali, né? Alguns livros. E tem outros que a gente vê que é bem como se fosse uma frase ali de título. Né? É uma carta. E o cordel começou na onde, assim, especificamente? Olha, as notícias que a gente tem é que o cordel começou em Recife, com Leandro Gomes de Barros. Porque há umas teorias mirabolantes, sabe, Nunes, para o cordel. Aquela nossa velha síndrome de vira-lata, de que tudo daqui tem que ser de fora, tem que ser da Europa, ou agora mais recente estadunidense. É uma síndrome, tem até um mote de 2 cantadores que diz: a Europa nos fez de sub-raça e a América do Norte escravizou. A gente acha lindo. Então, se inventou, por muito tempo se sustentou que o cordel teria vindo de Portugal. Mas hoje em dia, com a decolonialidade, você que não sabe aí o que é decolonialidade, pelo amor de Deus, vá saber, vai estudar um pouquinho e ler. Sabe o que é decolonialidade? É a gente se libertar da cabeça colonizada. É você se descolonizar. É você parar de bajular coisa de fora. É você parar de engolir tudo que vem de fora. E aí existe todo um ramo hoje na literatura, na escrita, na sociologia, na filosofia, falando de decolonialidade. As nossas cabeças são colonizadas, Nunes. Deixar de se alienar. Deixar de alienação, deixar de engolir o que vem de fora, porque é de fora. É europeu, é bom, é estadunidense, é bom, de qualquer outro lugar é bom. Não, não é bem assim não. Não é não. Então, não é onda, nesta coisa boa chamada decolonialidade, e tem muitos autores, tem um chileno chamado Quinjano, tem um bocado, se você procurar aí, você vai encontrar livros sobre decolonialidade. E aí nós estamos finalmente se libertando um pouco dessa teoria de que o cordel é português. Porque o cordel, que era feito em Portugal, não é o mesmo daqui. Lá era chamado de cordel por pendurar no tal do barbante. O varal de cordel. O varal de cordel. Aqui, para ser cordel, tem que estar rimando. Se não for rimado, não é. Lá bastava estar pendurado para ser cordel. Aqui não, aqui tem que estar assim. Vamos viajar conosco no percurso da história das mulheres do cangaço, inserção e trajetória, as mudanças provocadas, suas dores, sua glória. Numa época em que o homem mostrava a hegemonia, sem limites abusava do uso da covardia, humilhações e pancadas, rudeza e selvageria. Procuramos desvendar essa caixa de Pandora, fechada de cadeado, que jogaram a chave fora, mas um grito vindo dela a gente escutou agora. Léguas e léguas correram, espantadas pela fúria da seca, fome e miséria. Na outra ponta, a luxúria, onde se impõe a maldade e leva o povo à lamúria. Para ser cordel brasileiro, tem que estar escrito assim. E o de Portugal nem sempre era. Então é por isso que nós dissemos que cordel deste jeito só existe aqui no Brasil. Então, eu não chamo mais literatura de cordel. Eu chamo de cordel brasileiro. E ainda mais
que em 19 de setembro de 2018, o IPHAN declarou, o IPHAN, Instituto Histórico do Patrimônio Nacional, o IPHAN declarou que o cordel é brasileiro. E eu já acreditava que era. E com esta declaração do IPHAN, não tem por que eu chamar de literatura de cordel, que é o nome português, e nem tem por que eu dar a paternidade a Portugal. Se foi Leandro que começou, foi Leandro que inventou de publicar os livretos deste tamanho. Então, não vão ouvir de minha boca, e quem quiser não precisa concordar não, mas vai ler para não ser feito de imbecil, viu? Você não é obrigado a concordar comigo, mas vai ler. Tem muitos teóricos hoje em dia que defendem a teoria do cordel brasileiro. Eu prefiro a do cordel brasileiro do que a de cordel português. Já chega o que os portugueses fez com a gente, Já né? chega, então né, não de precisa disso daí, né? de dar Até mais na um prêmio para eles, literatura, né? Até na literatura, Nunes, Que já até roubaram na tanta coisa produção. nossa. Sim, até nisso, pelo amor de Deus. Então, vale estudar, viu, por favor, sobre decolonialidade, que é para a sua cabeça descolonizar um pouquinho. Faz bem. só pontuando. Isso mas é importante. Infelizmente, a nossa educação ela é alienada. E eu falo, pessoal, a gente não é educado, a gente é adestrado. Em que momento a gente vai colocar a mão nessa coleira e vai se soltar? Se soltar, se não quebrar, né, as grades. Precisa, porque tudo é dos outros, nada pode ser aqui, nada nasceu aqui. Nada pode ser aqui. Só as coisas ruins, aí sim é daqui. Agora, quando aqui tem uma coisa boa, que é rica, que transforma vidas e salva muitas vidas, aí tem que dar para outra pessoa, outro país, outro país. É bem delicado. Eu estava vendo o seu Mosca Amigo Secreto. Né? Tá ali, né? Veio aqui. Né? Como que você trouxe ele? Mas qualquer coisa você vai pegar ali. Não deu me livre gastar seu livro. Vai que Michele não deixa. Ai, meu Deus. É música, um amigo secreto. Você leu? Não leu? Li, lógico que li. Como que foi você pegar esse tema, né, e transformar esse assunto, porque no começo ele é meio pesado, né? E aí você vê toda a transformação, né, da briga, do jeito que ele trata a companheira dele, né, e aí ela decide ir embora, abrindo mão do seu filho. Como que foi você pegar esse tema, né, um tema que é muito... não sempre foi pesado, mas hoje ele tá sempre, sabe, todo mundo tá falando sobre, todo mundo tá falando sobre isso e tá passando olha o machismo, né? Essas agressões assim que uns tempos atrás era normal, né? O homem é assim e a mulher ela entender que não é assim, eu posso ir embora. Como que foi você chegar nesse tema e falar sobre isso que eu quero escrever? Olha, Nunes, foi um tempão. Esse livro eu passei, sabe quantos anos? 12 anos para fazer. Eu tinha escrito em 2010. Quer dizer, então não foi 12, foi 14, né? 14 anos. Ave Maria, foi brabo, rapaz. E aí, o ano passado, para publicar, Pode passar a chave. eu fui fazer toda uma releitura, né? Fui reler. E aí agora, o Aderaldo, ele cuidou da preparação dos originais. Ele começou a apontar problemas no texto. Problemas que, inclusive machistas, que eu, sem perceber, é tanto que eu estou fazendo, viu, gente? Olha, você homem aí, pelo amor de Deus, a gente precisa desmachinilizar, sei lá como o teste é que diz. O machismo é um negócio que mata, viu? Eu tô fazendo um curso, feminismo para homens. A gente tem que baixar a bolinha e aprender. Aprender. Isso é verdade. Pelo amor de Deus, é tanta coisa machista que a gente diz sem nem perceber, porque é estrutural, né? Enraizou, né? Enraizou. Então, aí fomos trabalhar o texto. Foram 4 meses de trabalho nesse texto. O Aderaldo e eu. Olha, aqui não tá bom, aqui precisa melhorar. E aí fomos trabalhando. Ele apontava os problemas, eu corrigia. E aí saiu esse livro que, modéstia à parte,
desculpe a desumildade, tá bonitinho mesmo o livro, ficou bom, mas até chegar nisso aqui deu um trabalho danado. E o tema é sempre um tema complicado, né? E a gente vê aqui o cara se achando, né? Para o leitor, para você que está aí nos escutando, vamos ver o primeiro capítulo. O nome do livro é Música, o Amigo Secreto, e o primeiro capítulo fala de Lázaro, que é um dos personagens do livro. Diz assim: um amigo de verdade sabe dividir os passos, oportuniza aconchego na solidez dos abraços, transcende o laço sanguíneo na vitória ou nos fracassos. A poesia contou-me uma história detalhada, aconselhou-me baixinho, escrever a empreitada de pensamento profundo, de letra bem trabalhada. Tenha clareza na escrita para construir seu nome, capriche nos argumentos, esqueça um pouco, retome, trate o cordel com carinho, não lhe deixe passar fome. Revelou-me personagens, um homem das terapias, capaz de estender as mãos nos momentos de agonias, e um cachorro que se torna a melhor das companhias. Ao homem chamemos Lázaro, o seu pai era baiano, sua mãe paranaense, foi no solo paulistano, onde os dois se conheceram para seguir novo plano. Lázaro afinou talento com engenho cerebral, rebuscou as exigências do preparo ascensional, alcançando a excelência na gestão profissional. O seu esforço contínuo facilitou-lhe o processo na cidade de São Paulo e vislumbrou o progresso, ganhou dinheiro e abriu as portas do seu sucesso. Na função de psicólogo, percebeu-se habilidoso, montou o seu consultório, conseguiu ficar famoso no palco das altas classes, fez desfile glamuroso. Governador de estado, passando por aperreio, procurava consultá-lo porque se fizera esteio, capaz de aplacar os traumas do desequilíbrio alheio. Dr. Lázaro interveio a favor de muita gente, detinha conhecimento porque delicadamente sempre apontava a saída factível e coerente. Este é o primeiro capítulo e há uma inovação, Nunes, aqui, a gente dividiu em capítulos, normalmente não temos cordel. Vai direto. Vai direto, né? E aí o segundo capítulo é falando sobre Alice, que aí eu não vou ler para lhe obrigar a comprar, viu? Porque era assim que os cordelistas faziam. Liam, quando chegava no ponto máximo, parava. Agora, para conhecer a história, tem que comprar. Valer. Tem que comprar e ler, né? Era assim que acontecia. Então, isso aqui, a gente chama de romance, porque o romance é um gênero literário, né? Não é... quando a gente chama de romance, não quer dizer necessariamente, todo mundo pensa necessariamente que é uma história de amor. E nem sempre, não tem nada a ver. O romance é uma história que pode ser de amor, o Cachorro dos Mortos, por exemplo, de Leandro Gomes de Barros. É um romance, mas não é de amor, ao contrário, é uma tragédia, mas é um romance. É que é bem delicado, né? Quando a gente fala de romance, a pessoa acha que está direcionado para o amor. Para o amor. Né? Só que existe vários tipos de amor. De amor, né? E dentro disso, os aprendizados que tem dentro dele. Né? Dentro dele. Porque senão fica só um carimbo, né? Você só pode falar só sobre isso. Só sobre isso. Não, o romance é um gênero literário que é bem abrangente, que você pode falar de muitas coisas. Daí basta você querer estudar um pouquinho e ver se é para você falar sobre. Falar sobre, né? E você lançou ele agora, foi o último que você lançou? Foi, em outubro do ano passado. E o Musca, de onde que surgiu esse personagem? Rapaz, essa história, como foram 10 anos, eu tenho até medo de dizer, ou foi mais de 10, né? Porque se demorou tanto, tem a obrigação de ser bom, né? Aí, pelo menos um pouquinho. Pelo menos um pouquinho, né? Mas essa história, rapaz, não era... o nome desse cachorro era outro, que eu nem me lembro mais. Não tinha depois que a gente trabalhou o texto, ele se tornou uma outra coisa que não era lá do começo, sabe? E foi mudando. A gente vai... A história, ela se domina. Tem horas que o autor não consegue trazer mais para onde quer, não, porque às vezes toma um caminho que você não esperava. Foge da mão. Foge da mão. E aí,
eu tenho uma irmã que teve um cachorro chamado Mosca, mas não teve nada, eu não pensei em nada de ser o cachorro que ela teve. Não tinha nada a ver, e eu sei que veio esse nome. É um nome difícil de rimar, inclusive, tem pouca rima, mas veio esta inspiração, e eu sei que quem leu teve uma boa impressão desse romance. Mas, assim, ele no começo não era assim, não ia por este caminho desse psicólogo que se achava e que depois ele tem aquela rasteira da vida por causa dele mesmo. Por causa dele mesmo, né, que faz suas presepadas e depois a vida cobra, né, a resposta. Então, não era assim, mas se transformou e eu fiquei feliz porque o livro tá muito bonitinho, muito bom de ler. Tá gostoso, tá leve. A leitura que leva você a pelo menos refletir, né? Refletir, isso que é o mais importante, porque o bom do livro, pelo menos para mim, eu gosto quando que fala diretamente comigo. E ele leva a gente à reflexão, leva a gente a pensar e sem querer você acaba lembrando de algumas coisas que você já viveu, que você já presenciou. Né? E eu achei super bacana porque traz um aprendizado de vida muito grande de uma forma muito simples. Né? Então, um livro sensacional, assim, em todos os sentidos. Obrigado. Eu acho... Agora, vou te perguntar. Eu vi, na época que a gente estava aí da política, sim, falando sobre um tal de bolsonarento, né? Tu fez uma escrita. Fiz, rapaz. Sobre. Fiz 2, Nunes. Eita, aquele homem deu escrita que só a peste, porque o mal também inspira, né? Mas a gente precisa dele? Não precisar, mas que ele inspira. Rapaz, eu escrevi 2 livros sobre. Um eu escrevi que chama Do Fascínio ao Fascismo, esgotou em menos de 1 ano pela editora Alameda. Do Fascínio ao Fascismo, que eu comecei a escrever quando prenderam o Lula em 2018. Eu digo, esse negócio vai dar merda. O homem vai... ele já começava a se ensaiar, né? A se insinuar como candidato. Eu digo, vai ser eleito essa peste. Sem Lula vai ser difícil. E aí escrevi. A editora publicou, mas só publicou em 2001, já perto do fim do mandato. Sei que em menos de 1 ano esgotou o livro. E aí, o ano passado, eu juntei meus textos com as charges do Paulo Batista, que é um chargista e escritor também. E aí, mais uma vez, eu acho que eu estou na vanguarda, hoje eu vou me amostrar. É o primeiro livro de cordel ilustrado com charge, ó. Tudo com charge. Paulo Batista, passou 4 anos produzindo charge sobre a tragédia que a gente viveu durante os 4 anos. E aí agora juntamos a charge e deu esse livro, um livrão, ó, de 180 páginas, Ave Maria. Para carregar tem que fretar um Uber. Não é de bolso não. Não é de bolso não, 166 páginas. E aí tá aqui, rapaz, é um sucesso esse livro também. Você acredita que já estamos terminando de vender 500 exemplares em menos de 1 ano? O assombroso bolsonarento. É o assombro bolsonarento. Cordel para espantar o assombro bolsonarento. E aí eu lembro que você, algumas vezes que você estava junto com o Ferrez no programa dele, lá no podcast dele, né? Você falava alguns trechos. Sim. Né? E era engraçado e revoltante ao mesmo tempo. Né? Porque traz de uma forma muito simples assim, e faz você refletir sobre muita coisa que está acontecendo e não aceitar o que estava acontecendo naquele momento ali. Né? Tem um aqui, deixa eu ver qual é a data desse, que tem a data. Esse aqui eu escrevi, dia 21/10/2022. Mas o livro só saiu em 23. Naquela onda dos preconceitos contra nós nordestinos. O preconceito diz mais sobre você. De 4 em 4 anos, vemos uma enxurrada na escolha do mandatário. Aversão em disparada, assistimos ao Sudeste
voltasse contra o Nordeste usando aquele argumento como colonizador, querendo ser o tutor para espalhar o tormento. Acostumado a mandar ou aplicar carteirada, como se essas regiões fossem capacho ou boiada, no sertão ou na caatinga, essa pretensão não vinga, nem servirá de escora, afinal meu povo pensa e a marca da indiferença entre a gente não vigora. Durante 500 anos, completamente oprimido, porém o tempo passou, aprendeu a ser aguerrido, estudou, correu atrás de vencer o capataz e de quebrar a corrente, deste opressor que escarra, ninguém neste mundo amarra, meu corpo nem minha mente. Metido a superior, o Sudeste decidiu, o caminho de todos nós, o desmando se exauriu, a ditadura acabou, a história já mudou, escravidão teve fim, após abrir a cabeça, todo manda-chuva esqueça, que não ouvirá mais sim. No ano 2002, pela urna se elegeu, um homem que investiu de ponta a ponta cresceu, viu-se o pacto federal, de fato proporcional, regido pela equidade, desigualdade caindo e a região progredindo, ganhando globalidade. A maior revolução, pobre também estudou, nisso o filho do pedreiro, o engenheiro se tornou, se a inclusão se expande, sentimos a casa grande empurrar na mesma vala, mediante a visão torta, treme, e não suporta libertação da senzala. A classe elitista avessa sentiu muito desconforto, encontrando os comuns frequentando o aeroporto, juntos na mesma poltrona, julgaram como uma zona impensável, arbitrária, considerou decadente esta presença frequente, parece rodoviária. Rico sentiu-se ofendido ao ver o pobre do lado, viajando para fora, o deixava horrorizado. A nojeira do burguês, amante da perfidez, jamais admite o dolo, preferindo o consumismo entre os outros ao abismo da concentração do bolo. A filha da empregada, estudando medicina, deixou a patroa louca, será a minha ruína. Quem será a serviçal para lavar meu quintal, limpar a casa por a mesa? Se a gentalha se formar, poderá prejudicar meu status de nobreza. Esta transformação nítida no quesito relações. O empregado alcançou melhoria nas condições, o patronato reclama, adora narrar um drama, por deter o benefício, nem de longe quer perder, mesmo se o outro morrer, pouco importa o sacrifício. Aos ofensores covardes, donos deste comitê, este seu xenofobismo diz bem mais sobre você. Ultraje, injúria, pantim, não tira nada de mim, ao contrário me acrescenta, porque farei a defesa nessa condição de presa, de raiva que me ostenta. Desejar nosso extermínio não irá acontecer, porém levará a marca de aversão e desprazer, de repulsa marginal, vira mesquinho e imoral, acumulando em seu odre a sujeira e a pequenez, em vez de amor, acidez, dentro de uma classe podre. Quem destila intolerância, vive cuspindo veneno, traz a lume seu caráter corrompido e obsceno, psicológico ruim, cérebro de amendoim, fétido igualmente a lixo, mergulhado na impureza, dada a tamanha aspereza, vive semelhante a bicho. Fico a cada quadriênio esperando que se inove, em novo comportamento de alguns e se renove. Ver o quanto pioraram, se por acaso mudaram no desplante e na ofensa, seguem o velho modelo, feridas no cotovelo com a frustração imensa. Vê se a região inteira, nordestina e esquerdista, escolhe aquele projeto realmente progressista, acredita no talento, investe neste fermento, faz justiça e assume a clara convicção, nem usa religião, nem se pauta por costume. Escolhemos a inclusão, naquele regime justo, a união provedora,
são a menor custo. Preferimos amplitude para trazer completude, um sistema menos falho, proteja os trabalhadores, a prisão dos opressores e elevação do trabalho. Não é o Sudeste todo que é preconceituoso, é apenas uma parte com o pensar horroroso. Nós sabemos distinguir, em contrário reagir, usando rigor requinte, porque toda ofensa é vã, vá se tratar num divã para curar tal assinte. Eita, tá acabando, viu? Aos preconceituosos, gostaria de aconselhar: você tem doença grave, procure se equilibrar. Busque encontrar a luz, ou se não, recorra ao SUS. Torne a convivência amena, melhore, veja se aprende. Xingação não me ofende, revela gente pequena. Quem quer nos diminuir, desvela a absurdidade. Se passamos incolumes no furor da tempestade, permanece no seu centro, martelando o peito adentro, corroendo o coração, enquanto seguirei pleno, você cultiva o veneno de plantar devassidão. O nordestino é testado, suporta seca e saraiva, jamais dará importância ao lixo da sua raiva. Gritaria não coage, nossa região reage para não dar ousadia. Quem cala sempre consente, porém todo combatente desconhece a covardia. É Isso. grande sua gota sereno, né? E aí são vários poemas que formam esse livro, e todos ilustrados pelas belíssimas charges de Paulo Batista. E um tema bem interessante, bem pesado, né? Delicado de ser falado, mas que é necessário, né? Rapaz, amigos ficaram preocupados comigo, né? Que era perigoso. Uns ligaram, Vanessa, para de falar desse livro, pelo amor de Deus, que a gente tem medo de se apanhar aí no meio da rua. Mas graças a Deus não aconteceu não também, né? Sejamos justos. Mas vendeu um bocado, já estamos assim, perto dos 500 exemplares. Como que você vê essa parte? Você falando de perto de 500, né? Você vendeu mais de 230 mil livros aí. Em livros, mas em 20 anos, né? Não. Já são mais de 230 mil, porque eu tenho uns livros, por exemplo, tem O Pequeno Polegar, publicado pela Panda, A Branca de Neve, tem o Memórias Póstumas pela Nova Alexandria, A Escrava Isaura. A Branca de Neve já vendeu mais de 50 mil exemplares. E aí eu sempre publico e anoto quantos eu imprimi de cada livro. Então, por isso que eu sei exatamente quanto nesses 23 anos de carreira eu já vendi. Agora, assim, eu brinco que é em 23 anos, mas é muita coisa, né? Porque, assim, a maior parte, claro que as editoras fazem o papel delas, a Panda, a Nova Alexandria, a Luzeiro. E aí eu tenho outros livros que publiquei pela editora Areia Dourada, que a Areia Dourada é do meu amigo poeta Josué Gonçalves de Araújo. E aí essa é onde a gente faz os livros por demanda. E aí é nós mesmos os responsáveis para vender. Mas em 2022, eu escrevi esse livro, que eu escrevi pelo WhatsApp. Eu passei 1 ano e 8 meses conversando com um amigo do Rio Grande do Norte pelo WhatsApp. E nós conversamos esses 1 ano e 8 meses tudo em cordel. E aí eu fiz esse livro e inscrevi no edital da Prefeitura de São Paulo de comprar livros. E não é que a Prefeitura comprou os milhares de exemplares. Faz um milagre às vezes? Aí eu trouxe até um para você, ó. Esse aqui é seu. Obrigado. Porque nós passamos esse tempo conversando, e aí eu acho que o que chamou a atenção da Prefeitura foi isso, né? Que uma rede social, a gente usar uma rede social tão bem assim a ponto de escrever um livro pela rede social. Diálogo de Santa Rosa com Varnesi pelo WhatsApp. Santa Rosa é o outro poeta. E ele é do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. E aí foi toda uma conversa ali. Toda uma conversa de novembro de 2016 a maio de 2018. 2016 e 2018, 2 anos aí de bastante conversa. Foi. Não era todo dia. Não, teve umas vezes
que ele até passou, tadinho, por um perrengue na época, morreu uma irmã dele, aí ele ficou muito desanimado. Aí a gente falou de tudo, era na época do golpe, era na época do Brasil em polvoroso, o Estado brasileiro numa infernação do impeachment. Então nós falamos sobre tudo aí, mas o fato de ter usado uma rede social acho que chamou a atenção, porque é possível você usar também a rede social a nosso favor, né? Usar bem. Para coisas boas, né? Não só falar de fofoca dos outros, né? Poder produzir material e obter o material também bom, né? Às vezes fica só na futilidade e acaba complicando. Eu vejo você bem ativo nos eventos, né? Não só do cordel, mas no evento periférico marginal, né? Eu vejo bem. Como que é para você, vários artistas ali de periferia, né? Com os seus livros ali, suas riquezas, e você chega com cordel, é bem recebido? Existe ou no começo existia alguma resistência? Não, eu sempre fui muito bem recebido, e aí eu destaco sempre a importância de Ferrez. Ferrez foi quem me botou nesse meio. Foi através de Ferrez que eu comecei a conhecer todo mundo da literatura periférica e marginal, né? E eu nunca encontrei resistência, ao contrário, é mais fácil a gente encontrar no próprio ramo do cordel do que dentro da literatura que a gente chama de marginal. Porque assim, Ferrez me abriu assim todas essas portas. Eu, além de tê-lo conhecido, depois fui conhecendo outras coisas que hoje são muito importantes na minha profissão, conhecendo outros autores como Nivaldo Brito, conhecendo, sei lá, é uma imensidade de pessoas que a gente vai encontrando e vai se somando, né, Luiz? Porque eu acho que a gente produzir essa literatura que é toda, assim, praticamente todo mundo na peleja por distribuir, por vender seus livros, eu acho que a gente forma uma corrente que a gente não solta a mão de ninguém, né? Todo mundo ali agarrado. Então, de modo que tem um evento, Ferrez está sabendo, me chama, Nivaldo me chama, outros chamam, e aí a gente formou essa rede mesmo para semear a literatura. Porque ninguém vai fazer não. Ferrez diz uma frase muito, assim, triste, mas doída, é nós por nós mesmos. É triste, mas é verdadeiro o que eu quero dizer. É nós por nós mesmos, é a gente fazendo, como diz ele, os corre. E aí, por isso que eu sou ativo, sempre estou no apoio. Assim, olha, Nunes, eu tenho uma regra com meus colegas assim, a gente trabalha, tem que ter cachê? Tem, mas por exemplo, quando é entre a gente, se não tiver, a gente vai fazer do mesmo jeito. A gente tem que fazer do mesmo jeito, porque não pode. Por exemplo, Ferrez vai organizar um evento e não tem dinheiro. Claro que eu tenho que reforçar o evento. Porque quando tem, ele me chama, porque quando não tem, eu não vou. Não Nivaldo, pode, né? Fazer um evento, Nivaldo Brito, não tem dinheiro, eu não vou? Claro que eu vou. Porque quando tem, ele também me chama. Então a gente tem que ter essa cumplicidade, porque a gente vai fortalecendo, porque senão vira um mundo cão, que a gente tanto critica. Vai virar o mundo do capitalismo selvagem, que ou é tudo pelo dinheiro, tudo pelo dinheiro. Também não é assim. A gente precisa, eu vivo disso, é minha única fonte de renda. Mas eu não sou um vendido, eu não sou um comprado. Não, senhor, eu tenho ainda, eu reservo em mim algum senso de humanidade, pelo amor de Deus. Então amanhã a gente vai virar os Estados Unidos, que vive roubando a humanidade e acusando os outros que são corruptos. Então a gente precisa ter esse bom senso. Quando a cultura é entre a gente, é para os nossos, a gente tem que se fortalecer cada vez mais e não pode soltar a mão de ninguém. Porque senão a gente vai viver o que a gente está criticando, né? A gente que está criticando. Porque a gente critica essa falta de humanidade, essa falta de respeito, porque é tudo pelo dinheiro deles com a gente, né? Sim. E se a gente usar dessa forma também, vamos estar fazendo a mesma coisa, tá indo contra o que a gente está escrevendo, né? Exato.
E aí, adianta do quê? Nada. De nada, né? É preciso coerência, né? Coerência. E aproveitando essa deixa da literatura periférica, literatura marginal, a favela venceu? Venceu nada. Oxi. Venceu não. Como é que venceu? Se continua o esgoto passando na porta dos outros, se continua o sofrimento, se continua as casas caindo quando dá uma chuva, que venceu pode ter vencido um ou outro, porque o capitalismo é sacana. Ele pega alguns da favela. Isso não é eu que estou dizendo, não. Por favor, se você acha que é eu que estou inventando, pegue um sociólogo chamado Gessé de Souza. Eu já li 10 livros dele. Pegue, ele é um estudioso atual da sociologia brasileira. O capitalismo é sabido. Ele pega pessoas dos nossos, pretos, pobres, favelados, e um nordestino ou outro, e ele consegue enfeitar e aquele melhorar de vida. E amanhã o capitalismo está dizendo, veja como é para todo mundo, agora você não se esforça. Botando a culpa em quem não consegue. Um conseguiu porque eles escolheram aquele, para ser o escolhido, para ser A dedo, né? a dedo. Esse aqui nós vamos pegar e vamos fazer acender. Aí depois fica culpando os que não conseguem. O capitalismo é capaz disso. Se você acha que é eu que está dizendo, vá ler um doutor que estudou, inclusive, não só aqui no Brasil, mas já estudou desde a Europa à América do Norte, mas se formou primeiro em Brasília. Então você vai estudar ele para não pensar que é eu que estou inventando. Então, não venceu não. Ai, ai, que tivesse vencido, mas não é verdade. Um ou outro pode ter vencido, mas o resto não venceu. É favela mesmo, é faltando o esgoto, é faltando a igualdade, é caindo a casa. A gente não pode, as pessoas não podem ver uma nuvem que ficam lá tremendo de medo, e a cada ano se repete a mesma cena no mesmo lugar, é a casa caindo, é sem luz, é sem comida. Como é que venceu? O Gog, né, o cantor de rap, poeta do rap, ele fala, venceu a data de validade. Só se for. Que já era para ter acabado, né? Uhum. Já era Não, para só ter acabado. resiste por persistência, né? Porque a riqueza que tem não era para deixar mais viver. É. Só ter... por persistência. Pelo amor de Deus. E aí o triste é você ver o povo da favela comprando esse discurso pobre, né? Discurso. E o da meritocracia? Que é o pior ainda. Que é o pior ainda. Que você ainda se culpa. Não, por você não saber. Por você não saber, ou por você não ter, ou por você não conquistar. Você ainda se culpa. O discurso é bem feito, é tão bem tecido. É tão bem tecido, Nunes, que para a pessoa perceber, dá um trabalho muito grande. Eu tenho amigos que eu converso há tempos, da minha região, que ele acha que o Estado atrapalha, que tem que ser Estado mínimo. E é pobre, mais pobre do que eu. Mais pobre do que eu. Acha que o Estado tem que ser mínimo, que o Estado atravanca o processo. Digo, venha cá, e se não fosse o Estado, quantas pessoas não teriam morrido de Covid na época da Covid, quando matava 3 mil por dia, 4 mil? Se não fosse o Estado, como era que tinha sido? Olha os Estados Unidos, o país que todo mundo coloca como primeiro mundo, lá morreu mais de 3 milhões. Será por que foi? Claro que foi a Covid também, mas lá não tem saúde pública. Tem gente que está lá endividado para o resto da vida, para nunca mais pagar, para morrer e se reencarnar 200 vezes, não paga. Não paga a dívida que não tá paga a governo. dívida. Então, e aí a gente vê pessoas pobres defendendo o Estado mínimo, porque o Estado atravanca, porque o Estado atrapalha, porque o Estado é pesado, porque cada um tem que se virar, não tem que ter Bolsa Família, não tem que ter médico, não tem que ter remédio. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, o Estado deve ser aquele que é o guarda-chuva sobre todos. A base de tudo. A base de tudo. Agora, e que pese as nossas críticas, aí é outra coisa.
Mas os serviços básicos têm que existir. E aí a gente vê pobre, gente engolindo esse discurso capitalista, que o discurso capitalista, ele faz você odiar os seus próprios direitos. É impressionante. E a pessoa não percebe. Ela vai entrando tanto na mas é mesmo, se fulano tem, também posso. Tá bom, pode. Mas não entra naquela parte, aquela mentira contada tantas vezes se torna verdade? Se torna verdade, se tornou, né? Porque você vê assim, a educação boa é para todo mundo. Aí se você quer, você tem que pagar. Aí a segurança é para todo mundo, mas se você quer, você tem que pagar. Tem que pagar. A saúde, o transporte, e aí eles te oferecem um monte de coisa, mas quando que é o ponto principal, cadê? Eles vão lá e tiram. Aí vende essa falsa proteção. Porque não tem nenhuma. Simplesmente ele joga lá, aquelas migalhas lá, e eu tava conversando com um camarada meu, foi até aqui no programa também. Fala assim, lógico, os nossos meninos da favela fazem coisas erradas, roubar não é certo de forma alguma. Mas quantas vezes o Estado não está nos matando quando que oferece as coisas na televisão pra gente? Que você pode isso, você pode aquilo, você pode aquilo. Você poder é uma coisa, agora você dever não é diferente? Quando que a gente vai conseguir ter essa compreensão que nem tudo que eles estão oferecendo a gente precisa ter? A gente precisa ter, né? O consumismo. Eu tenho aprendido, Nunes, que a gente precisa aprender a economia da necessidade. Nunes, eu só tenho 2 pés, para que 40 sapatos? Eu só tenho um corpo, para que 200 roupas? Para que, pelo amor de Deus? Para nunca usar. Para nunca usar. Sabe? Então, a gente precisa distinguir. E mesmo porque os recursos da terra estão se esgotando. A gente já entrou em mais de, sei lá, acho que só falta 30% dos recursos naturais. Eu não sei se estou dizendo, mas falta pouco. E se continuar como vai, a terra não vai aguentar suprir a gente de tanta coisa. E tudo isso por quê? Porque a gente consome sem necessidade. Consome por consumir e não por necessidade. Não se engane, meu amigo, quando sobra na sua mesa de desperdiçar, falta na de alguém. Pelo amor de Deus, isso é lógico. Isso é lógico. Então, não se iluda não com o discursinho capitalista que você pode, que é só você lutar, que você vai conseguir. Esse discursinho positivista leva você à ruína. Leva você à ruína e não à realidade da qual nós precisamos tomar consciência de fato. E coloca com mais certeza ainda, né, que essa falsa liberdade da escravidão aconteceu, né? Porque deixa você escravo do capitalismo. Do capitalismo, do consumismo. Deixa você escravo, porque tudo que você quer, e aí não, você pode ter e vai. Escravizando. Os escravizados do capitalismo. Até essa palavra a gente tem que consertar, né? Porque ninguém é escravo. Foram escravizados. Foram reis, foram rainhas que foram escravizados, né? E que até isso eles mudaram, né? Até isso eles mudaram, como mudaram muitas coisas da nossa história, para que hoje eles pudessem dizer como heróis. A gente tira pelo que aconteceu ontem na Paulista. Eu posso nesse sentido, né? Você vê pessoas ali que sofrem pela sua cor, pela sua orientação, mas estão lá defendendo um opressor que não fala com eles. E aí você vê pessoas virando memes sem saber. Tem cada meme, né? Sem saber. E aí como que faz? Então, ou a gente se liberta disso, ou faz essa corrente de se fortalecer junto dos artistas marginais, dos artistas periféricos, das pessoas ali, a Dona Maria que vende um bordado aí, então eu vou comprar dela, não vou comprar lá fora. Fazer esse dinheiro rodar aqui dentro da favela. Do lugar que você tá, né? E aí aí entra naquela grande ilusão, né? Mas o artista dos Estados Unidos, hoje ele é milionário, tá? Mas eles entenderam que o dinheiro deles fica só entre eles. Ou vem buscar aqui, né? Ou vem roubar daqui, né? Né? E aí a gente, mas eles conseguem, tá? Eles conseguem por quê? Eles pensam na humanidade? Deles, né? No quadradinho deles. E olha lá, porque se eles puderem matar o deles também é rápido. Né?
Olha lá, não vivem matando, né, os negros de lá, né? A todo momento, a todo momento. todo instante. É muito delicado tudo isso, né? Ainda mais quando que a gente vê os nossos sofrendo por causa deles assim, e infelizmente não tendo o conhecimento necessário. Porque se você não tem, se rende, né? É uma arma poderosa, é o conhecimento. A gente não pode ficar sem se armar de conhecimento. Não é arma de violência não que eu estou falando, é a arma do conhecimento. Porque quando você se arma de conhecimento, fica mais fácil você perceber as coisas e mais difícil dos outros te explorarem e fazer de você gato-sapato. Precisamos de acordar, né? De acordar. Precisamos. E valorizar as pessoas que estão tentando nos acordar. Nos acordar, Porque uma poesia, como diz o Sérgio Vaz, todo anúncio é uma denúncia. Né? Então, se ele escreveu uma poesia ali, não foi à toa. Alguma coisa está acontecendo que incomodou ele. Pois é. E se incomodou ele, pode te incomodar também quando bater na sua porta. Então você vai dar atenção e importância para o que ele está escrevendo, para o que ele está cantando, está gritando, ou você vai dar importância só para aquele lá que nem sabe que você existe e faz de você gato e sapato. E dane-se. Aí vem de um Deus mentiroso, que cada um acredita como quiser, chama como quiser, que não dá para colocar acima de todos, porque a humanidade está acima de tudo. Então vamos se render até quando nessa parte assim? E você é bem militante nessa... porque eu acho... Não sei se posso chamar de militante, mas sempre você está... Eu sou um militante da arte, eu não me importo não me incomoda não o nome, não me incomoda, ao contrário. Eu acredito que a literatura, ela pode ser essa arma poderosa que eu estava falando nesse instante, a arma do conhecimento. E aí, eu costumo dizer também, a minha literatura tem lado. A minha literatura está do lado de quem é pisado. A minha literatura não vai pisar ninguém. Ninguém. A minha literatura não vai estar na bota. Vai estar no pescoço do pisado. Vai estar a favor dele. Então, por isso que eu tenho um lado. E aí, isso também implica em consequências. Tem consequências. Nem todo mundo passa a ler a literatura da gente, porque sabe que aqui tem um viés de luta, porque a minha literatura é poética e política. É poética e política, então ela tem um lado, e um lado muito claro, porque eu não vou me render. Posso ser que não vou ser o best-seller, não importa, mas o importante é que eu estava do lado certo da história. Posso até perder, e talvez perda mesmo, porque é conduzido a isso. O lado que a gente escolhe, mas eu não queria estar do lado de quem venceu pisando nos outros. Não quero estar. Então é por isso que a minha literatura, agora é claro que nesse meio, entre 100 livros publicados, entre livros e folhetos, tem muita coisa de gracejo, tem muito romance. Você vê esse aqui, apesar de tratar apesar de tratar de um tema que no começo é mais pesado, mas ele vai encontrando um caminho mais leve. Então tem tudo isso. Mas, vamos dizer, se fosse para dividir minha obra em 2 ou 3 vertentes, a gente vai ter aí humor, vai ter questão social, política, religiosa também. Eu gosto da religião, eu não gosto de alienação, de você fazer das pessoas bibelôs, gatinho e sapato. Deus não é isso. Deus é um Deus libertador, na minha concepção religiosa. Não é um Deus do mimimi que você tem que agradar a ele, que assim agradar com você comprar Deus, sabe? Com pertence, né? Senão ele não vai te... Senão ele não vai lhe atender. Não, o meu Deus não é assim. O meu Deus é um Deus que está do lado de quem sofre, por isso que eu acredito. Mas essas vertentes
assim, melosas eu não gosto. Eu acho que não encontra amparo nas Sagradas Escrituras. Então, a minha literatura vai para esses caminhos. E nesses caminhos eu prossigo. Agora, claro, a maior parte é uma literatura engajada, que tem lado. E é nítido, né? Quem quiser saber e tirar dúvida, o Música deixa bem claro isso, né? Quando Música que... Paulo Freire, né? Paulo Freire é um educador diferente. Você trouxe ele? Trouxe aqui, ó. Paulo Freire, um educador diferente. Esse aqui foi o que eu publiquei em 2001. 23 anos aqui. Eu tava aqui quando... E aí uma professora me assistiu, eu fazendo uma palestra lá na Unisa, Universidade de Santo Amaro. E aí eu fazer um evento em homenagem a Paulo Freire, 5 anos da morte dele. E aí me convidaram para fazer um cordel. Aí eu fiz, estava começando, ainda tinha umas coisinhas erradas, mas fiz o livro. Eles imprimiram 300 exemplares, me deram uns 20 e eu distribuíram lá no dia do evento. Eu fui fazer uma palestra para os professores falando de cordel. E sei que agora em 2022 eu republiquei esse livro 21 anos depois da morte de Paulo Freire. Então, é este aqui. O educador diferente. Uhum. Que é outra coisa também que muda toda a filosofia. Aqui cada hora aparece um bicho. Aparece, eu vou chegar num cachorro. Se não é um gato, é uma tartaruga. A tartaruga passou ali, rapaz. E aí muda totalmente, né? Faz de Paulo Freire por querer olhar para o povo do Nordeste como um monstro, Sim. né? Que quer alienar todo o povo, toda aquela população ali, mas ninguém se deu o trabalho de querer fazer o que ele fez no Nordeste, né? E não, Pela educação, né? Eu botei lá nos meus status, né, a propaganda desse livro, que eu divulgo minhas obras. Aí um amigo veio e escreveu o pior de todos. Meu Deus, eu não respondi nada não, porque se eu responder, era obrigado a humilhá-lo. Eu não quero humilhar ninguém, mas a pergunta veio: que obra você leu dele? Que eu sei que não leu nenhuma, né? Mas o comentário já foi esse, o pior de todos. E aí não tem nem o básico, né? Não. Pegou só o título do livro, né? Nunca. O que você leu dele? Nada. Aí tem sobre Canudos, Nunes, ó, o massacre de Canudos. Sobre o que aconteceu na Bahia, né? Na Bahia. Igual ao rei Salomão, pedi ao Deus verdadeiro, sabedoria e justiça, o desapego ao dinheiro, para ver se já Canudos e Antônio Conselheiro. Pedi também equilíbrio para criar o poema, metrificação perfeita, boa rima e belo tema, clareza e letra perfeita para fechar meu sistema. Trago agora o personagem sobre quem penso e me inclino, fruto das incongruências do meu torrão nordestino, que tentou plantar na terra um pouco do chão divino. Conselheiro. E esses daqui são todos seus? Todos seus aqui. Todos. Esse aqui, ó, é um livro chamado Entre Lágrimas e Sorrisos, porque tem poemas que são para rir e outros para chorar. Nesse livro aqui tem 3 poemas póstumos. Um é para o meu tio Belo, que foi uma das primeiras pessoas que morreu de Covid aqui em São Paulo. E tem para minha mãe. E tem para Gregório, que era o dono da editora Luzeiro, que é a maior editora de cordel do Brasil. Então, é um livro que tem essas três homenagens póstumas. E tem também falando dos crimes de Mariana e Brumadinho, que é um galope à beira-mar. A palavra... Isso aqui é Trava-língua? Não é um trava-língua, é um decassílabo. É um galope à beira-mar, ele é feito com 11 sílabas. Aí, não, esse não é o galope à beira-mar, o galope à beira-mar é outro. Isso aqui é um decassílabo. A palavra tragédia propalada, neste caso mentira se revela,
Brumadinho é fazenda sem cancela para vale, não que vale pouco ou nada. Essa empresa bastante descarada tem causado total repugnância, explorando o minério com ganância, esquecendo dos seus trabalhadores. Essa vale só dá reais valores ao minério tirado em abundância. Mariana jamais foi acidente, estourando a barragem do Fundão. Como essa do Córrego do Feijão, é mais uma barbárie deprimente. Os dejetos desceram velozmente pela falta de zelo na drenagem. O descuido fatal nessa engrenagem resultou nesse crime e tanta morte. A empresa falhando no suporte só aumenta a tremenda sacanagem. Presidente e o dono são os nobres, na justiça exerce enorme peso. Engenheiro corrupto até foi preso, já os mortos são quase todos pobres. Os seus corpos banhados pelos cobres, enterrados sem vela, missa e cova. Corroídos se torna a maior prova do delito previsto anunciado. Por um dano chamamos de culpado, mas por dois essa culpa se renova. E aí vai contando de Mariana e Brumadinho. Aí esse aqui é um outro chamado Para Refletir e Gargalhar, que também tem poemas para refletir e para dar risada. E esse aqui é o meu primeiro livro de prosa, que é sobre Jesus de Nazaré. Jesus, a experiência humana. Isso aqui é prosa, não é rimado. Não é rimado não. Não, tem 200 páginas. Pessoa para ler. Acaba para escrever, né? É. Rapaz. O personagem é bom, o escritor não sei não. Os fariseus ficaram irados. Não foi poucas vezes não. Leia lá Mateus 23, e aí é que ficaram bravos ali. Processo mesmo. E esse aqui é os formatos tradicionais, né? Do cordel, ó. Esse aqui o formato como começou, mais comum no Nordeste, quando preto e branco. E esse aqui o formato da Luzeiro, que também foi um formato que se consagrou no Brasil todo, já coloridinho e neste tamanho, 13,5 por 18. 13,5 por 18 já é esse, mas aqui é o tradicional. Aqui é o tradicional, Esse aqui também se tornou tradicional, porque a Luzeiro vendeu tanto cordel nesse formato que se tornou uma tradição no país todo. Vanessa, eu vi recentemente acontecendo com os escritores de cordel ali na Paulista, o Estado querendo tirar vocês, né, da calçada ali, acabar com tudo ali, e o Sesc colocando vocês para dentro ali para vocês continuar o trabalho de vocês. Como que você vê isso, sendo que existe uma lei que vocês podem estar ali para trabalhar na literatura? Rapaz, olha, Nunes, é a segunda vez que aconteceu comigo, né? Com alguns poetas que estavam lá, foi a primeira vez, mas comigo e o poeta João Gomes, foi a segunda vez. A primeira tinha acontecido em 2017, no mesmo dia do aniversário de São Paulo, quando Dória tomou posse como prefeito, que também obrigaram a gente a guardar nossas coisas. Agora, no dia 25 de janeiro, aconteceu a mesma coisa. E realmente a gente não compreende, Nunes, porque tem a lei que nos garante ficarmos ali. A lei é bem clara, eu fui ler, é uma lei de 2013, ainda na gestão de Haddad. A lei é do vereador, como é o nome? Um vereador que hoje é deputado federal. Um vereador que na época era vereador do PT. Depois eu lembro. Se não lembrar... Procure. Falei. Só botar aí. A lei sobre artista de rua. E tá lá, dizendo... Você acha ainda? A lei sobre Alfredinho, lembrei. Alfredinho? A lei, Nunes, é clara. Diz que é importante que se faça um cadastro. Mas em outro lugar diz que o cadastro não é pré-requisito para você estar lá. Em outro lugar diz, o suporte deve ser desmontável, fácil de carregar e fácil de ser retirado se
precisar desobstruir a área com urgência. Nossas mesinhas são todas desmontáveis. Em outra parte diz que você não pode ter nenhum suporte para vender nada. Então vamos botar no meio da rua, no chão, né? Aí em outra parte diz que o artista pode, além de produtos artesanais, tem um monte de artesãos na Paulista, você pode vender CD, DVD, livro. Era o que nós estávamos com livros. Levando E mesmo conhecimento. assim, foi. E mesmo assim, apresentamos a lei. Tinha um advogado, tem uma poeta chamada Graziela Barduco, o namorado dela é advogado, estava lá, se apresentou como nosso advogado e eles insistiram que não. Aí nós tínhamos decidido que apreendesse. Aí eles chamaram, veio, porque foi a polícia militar. A polícia não apreende, né? Eles chamam a guarda civil, que vem com aqueles carros de pegar as coisas. Sei que vieram e não pegaram as coisas. Mas aí nessa altura o rapaz do Sesc já estava lá, o Zacarias, conversou com os policiais e eles insistiram que ali não poderia ficar. E aí foi quando o Sesc mandou que colocássemos no hall do Sesc. E aí pronto. Aí já tivemos uma audiência com o subprefeito lá da Sé, mas ainda não ficou nada resolvido. Pelo visto, vamos ter que fazer um cadastro, eu não sei como. Nós estamos para resolver se vamos fazer via IFAM, porque nós temos, como o cordel é um patrimônio imaterial brasileiro, o IFAM está trabalhando com nós poetas um plano de salvaguarda. E aí, quando a conversa é de instituição para instituição, a coisa fica mais fácil, né? Uhum. Aí nós vamos ter uma reunião com o IFAM para vermos qual o próximo passo a darmos. Mas é esta complicação, autarquia. A lei não adianta nada ter, porque não obedecem. E ao mesmo tempo ela deixa você para trabalhar e ali ao mesmo tempo ela já está mostrando para você que não pode trabalhar, né? É uma coisa que não é, que realmente... Fica nas entrelinhas ali, né? Tem essa dubiedade a lei, Bem delicado e agressivo, né? Uhum. Porque você está ali trabalhando, é um trabalho. Né? E a lei também diz, você não deve obstruir vias, não deve ser perto de hidrante. Tudo isso nós sabemos e não fazemos. Uhum. Nós ficamos num lugar que não atrapalha ninguém, pelo amor de Deus. E é só no domingo ou no feriado. Mas mesmo assim, deu essa complicação. Mas eles podem fechar as vias e fazer as manifestações de gado, né? Aí está tudo liberado. E aí você falou que está tendo a reunião, todo esse processo, mas também resposta só depois que essas duas instituições... Nós vamos tentar via IFAM, ver se com o IFAM, como é uma instituição, um órgão federal, instituição por instituição, às vezes é mais fácil. Mais fácil para alinhar. E aí faz tudo, aí para fazer esse cadastro, o ruim é que nem todos os cordelistas ali têm essa facilidade com a tecnologia, né, fazer esses cadastros, né? Mas não ficou claro se é numa secretaria, onde é, mas nós vamos ter essa reunião para decidirmos, porque é uma possibilidade, as pessoas perguntam qual dia nós vamos estar na Paulista e depois desse dia... Eu não fui mais, porque eu não vou estar todo dia sendo dando livro de graça para eles, né? Importunado desse jeito, né? E se a gente mostrar a lei, é capaz, tem policial que quer se zangar. Não, foi muito educado, foi tranquilo, mas um outro já estava querendo, sabe? Você vai resistir? Eu digo, quem está falando em resistência aqui? Enquanto eu explicava ao colega, já vem assim, sabe, com um tom, com uma ameaça. O poder, né? Na mão, né? O braço pesado do Estado, né? Que nós pagamos para manter e depois se volta contra a gente. Ele esquece que ele é que nem a gente, né? É mais um robozinho do sistema. E se brincar, pode perder a qualquer momento o seu trabalho, né? Só eles
decidir riscar daquele caderno deles ali. Vanessa, hoje você, dentro dessa parte da literatura, um escritor importante assim que você vê, que faz toda a diferença, todos são importantes, mas hoje você fala assim, pô, esse não pode morrer assim sem ser conhecido. Eu acho que Ferrez. Mais ainda. Ferrez é uma divindade, eu chamo de divindade, né? O Ferrez, olha, a literatura de Ferrez, tanto é boa pela temática quanto pela escrita dele. Então, Ferrez é o cabra que merece ser imortal. Já é, né? Já é. Pra gente que teve o prazer de conhecer ele, já é. Já é. Né? Mas merece todo o reconhecimento. Toda vez que eu vejo ele assim, tive a oportunidade de estar com ele, pra mim é uma sensação, eu não consigo olhar pra ele de igual, porque a literatura dele é surreal. É surreal. Tive o prazer de conhecer ele em Sumaré, né? Aí vi ele a segunda vez na Casa de Cultura, não, na Fábrica de Cultura. Pega o livro dele para nós fazer propaganda, aí, Manual Prático. Que tem o livro, tem o tem o disco, Fugitivos da Fema. Esse foi o último que ele lançou. O que ele lançou e nós estávamos lá. Eu já li, super recomendo. Eu não sei o que é esse super recomendo. Mas você recomenda Mas ler. Eu recomendo, né? Eu sei que eu recomendo. Eu já li numa semana, rapaz. Eu planejava ler todo dia um capítulo, mas não aguentei não. Fui lendo. Teve dias de eu ler 4 capítulos. Que não deixa você, deixa você inquieto, né? A literatura dele deixa você inquieto. Logo o que é, né? Aí foi bom demais. Então, pra saber. Eu super recomendo. Tá aqui também. Tem Capão Pecado, Demônios de Frankfurt. Ave Maria, tá aqui Capão Pecado, que eu já li também. E tem aqui o Demônio. O Anjo da Garoa. Então, esse é o cabra. É a tartaruga ali, é outro jabuti ali. Ai. Não, ele é um cara assim que salvou muitas vidas. Ah, certamente, né? Eu sou muito grato pela literatura dele, a caneta dele é super pesada, mexe diretamente com o público de favela, mexe diretamente com a quebrada. Mexe. E não usa palavras difíceis para falar, é simplesmente o que tem que ser dito. Tem que ser dito, Eu concordo Porque contigo. O bonito é ser simples, né? E dizer. E direto, para que todo mundo consiga entender. Consigo entender. Eu falo pro pessoal, às vezes a gente pega algumas literaturas aí que as pessoas falam que é importantes, mas importantes para quem? Para o nosso público de periferia ou para o público deles lá de Engravatado? Eu falo, mas se não fala nada comigo, como que eu vou conseguir ler? Acho bonito o Vinícius de Moraes, mas fala o que comigo? Drummond de Andrade, é bonito a literatura, mas não fala nada com a minha realidade. Não consigo me sentir representado por essa escrita. Né? Mas quando que eu pego um artista marginal, periférico, seja de poesia, cordel ou da música, que fala, eu consigo fechar o olho, ouvir e me ver naquele lugar ali. Fala ao coração, né? Fala ao coração, grita ali e fala, é isso, eu posso e deixar você próximo deles também. Sim. Né? Que nem a gente foi no lançamento do Manual Prático do Ódio, com o coração ali de atender todo mundo, parar, dar atenção, tirar foto, né? E não ter só um projeto. Tantos projetos ele está envolvido, tantas coisas ele está ali, mesmo nos momentos que ele não podia estar, ele fazia questão de estar ali, mostrar sua cara e comprar briga que não era dele. Exatamente. Então ali eu concordo contigo assim, as Ferrez é surreal assim. Pro Capão Redondo ali tem que ser colocar ali como patrimônio porque é grande. É muito grande. Literalmente, né? Vanessa, outra coisa, assim, você, quando você vai pro Nordeste, assim, as pessoas te enxergam como escritor ali, e eu falo assim, as pessoas que eu falo, não é nem a pessoa, eu falo esse movimento aí de prefeitura, de estado ali, eles chegam ali, olham pra você como, pô, é da minha cidade, merece respeito, eu quero falar para as pessoas que ele é dessa cidade aqui, com um tom de respeito, ou é tipo... Não, tenho respeito, já tenho respeito, mas demorou muito para ser conquistado, mas tenho.
é o que eu gostaria? Não sei ainda. Uhum. Mas eu sei que muita gente, e principalmente do meio educacional da minha cidade, me reconhece como tal. Então, eu sou muito grato, porque os meus professores, à exceção de um, continuam todos vivos. Caramba. E ainda dando aula lá. Um ou dois devem ter se aposentado. Então, sou muito grato porque eles têm orgulho, elas têm orgulho de falarem de mim, de estudarem minha obra. Todo ano estuda-se alguma coisa minha lá. Então, já tem assim, um reconhecimento que eu tenho que reconhecer que tenho. Isso é gratificante, né? É. Você vê que faz sentido o que você vem construindo nesses 23 anos aí. Porque mostra que vale a pena e você está levando as suas experiências para outras pessoas assim, que o cordel precisa viver e existir não só, né, no Nordeste, mas em outras cidades, outros lugares. No Brasil todo, né? Porque é uma coisa do Brasil e a gente tem hoje poetas de cordel no Brasil todo, felizmente, graças a Deus temos. Mas precisa o autor ser mais valorizado, né? Para viver dignamente da sua literatura, né, Nunes? Isso é que é o grande trabalho para os autores, porque às vezes tem que se virar nos 30, não basta ser só o autor, tem que ser o palestrante, tem que ser o contador de história, tem que ser o engraçadinho, tem que ser um... Não, é só um agente, é só um trabalhador da palavra. Transformando aí vidas e transformando coisas tristes em coisas alegres. Hoje em dia tem coisas pedindo, por exemplo, tem eventos aí literários que ligam para as editoras pedindo um autor. Sabe qual é a condição? Que ele tenha no mínimo 50 mil seguidores. Pelo amor de Deus, que negócio é esse? Para que esse número? Para essa necessidade? quê? Que ele tenha livro publicado, aí sim, que ele tenha o que contribuir. De qualidade. Aí, de qualidade. Aí sim, mas seguidor. É importante ter o seguidor, mas aqui não é o caso. O ter o seguidor não vai dizer se sua palestra é boa ou não. Tem gente aí com milhões de seguidores, se você me pagar, eu não vou escutar. Porque eu sei que não tem nada para me dizer. E tem gente que não tem nenhum que eu pagaria para ir. Então, a gente está vendo uma inversão, assim, umas loucuras que não faz sentido. O autor, ele não tem obrigação, ninguém tem a obrigação. É se você quiser, se você sentir que seu mundo, que seu trabalho deve ser ali, ter seguidor. Se você sente, parabéns, boa sorte, tomara que tenha milhões. Agora, que obrigação tem o autor para escrever bem, tem que ter milhares de seguidores? Não, ele tem que escrever bem. Se propõe a ser autor, eu faço votos que escreva bem. Agora, colocar como requisito que para ir dar uma palestra tem que ter tantos seguidores, olhe, não é um caminho bom de se escolher não, viu? Aí, aproveitando essa deixa desses pedidos assim, como que você enxerga a dificuldade de um escritor periférico chegar nessas editoras? Nas grandes é sempre um inferno, né? Não é fácil ainda não. Tem que, hoje em dia não, sempre teve que fazer muita zoada. Tem que... E hoje em dia, infelizmente, volta a tocar na rede social. Tem editora que para publicar também tá olhando quantos seguidores o cabra tem. Se não vira rascunho que ele mandou para lá. Tá olhando. O critério é esse. Imagine quantas obras estão sendo jogadas fora com um critério desse. Porque não é todo mundo... Ô Nunes, o autor nem sempre sabe nem vender a obra dele. Eu considero um milagre, eu falo com o Ferrez direto, eu considero um milagre eu viver de cordel. Porque eu não tenho aquele espírito. Tem autor, por exemplo, o Nivaldo Brito. O Nivaldo, ele é arretado para venda, rapaz. Ele sai de casa, ele vai, ele corre atrás da venda todo dia. Eu não tenho esse espírito, não é meu jeito. O Nivaldo é uma exceção, ou outro autor é uma exceção. Mas nem sempre o autor sabe nem vender. A gente não sabe, às vezes,
botar preço numa palestra. Tem que ter uma produtora, porque o autor, o escritor, o artista, ele não sabe precificar as coisas, porque ele quer fazer. A vontade dele, vai a fazer vida de graça, dele. Vai fazer de graça, vai comer como, rapaz? Como é que vai pra Bahia? Vai a pé? Hein? Quer fazer de graça, né? Graças a Deus que eu tenho lá uma produtora. Não, olha, fala com a produtora. Porque comigo, a namorada, às vezes, nós estamos num lugar, aí ela é professora, né? E aí as colegas falam, ei, vamos trazer seu namorado aqui. Aí ela, mas primeiro fale comigo, porque ele tem para falar com ele, não, ele vem de graça. Já sabe, já conhece já. Já conhece, porque a gente não sabe nos precificar. Aí agora, então, o autor às vezes sabe, tem autor que tem vergonha de falar em público, né? Tem vergonha de falar de preço, de né? preço, Mas ele tá se vendendo. Se vendendo, então tem tudo isso que a gente precisa levar em conta. E às vezes é um autor maravilhoso, escrevendo, e que não sabe falar em público. Se tudo bem, é importante que saiba, é bom, é verdade que é bom. Porque você divulga com mais... por exemplo, você vai para uma palestra, numa palestra, você estando presente, seu livro tende a se vender mais. É importante? É. Mas se tiver essa limitação, paciência, a gente tem que compreender. Não é todo mundo que tem a facilidade de falar em público, e é trabalhoso mesmo. Tem pessoas que têm medo, né? Tem medo, e às vezes a gente pode dizer, sem querer, Nunes, uma pataquada lá, e você hoje com essa cultura do cancelamento... Acabar com a sua carreira, acabar sua vida. com a sua carreira, sair de lá preso. Como que faz? Mais uma barreira para você não ser escritor. É, Para de escrever, porque você escreve não não é necessário. Então... Mas esquece que salva vidas. Né? Mas se deixar aqui, a gente vai longe. Vai. Né? Ave Maria, já tem umas 10 horas que nós estamos. Mas eu gostaria de deixar espaço para você fazer suas considerações. Mas antes eu gostaria de entregar 2 lembranças. Primeiro, os adesivos do Louco Solitário. Sim. Né? E essa lembrança aqui que você mais do que merece. Eita, autarquia. Olha, Michele, produção. Aí tem as manhas, viu? Aí não entre não, sem a ajuda de um profissional. Não entra não, rapaz, já mandou botar no quadro. Eita, autarquia, eu que agradeço a gentileza sua, a bondade de me chamar aqui pra gente bater esse papo, que foi bom demais. Michele, obrigado também, viu? Pelo café, pelo bolo. E por aqui, a assinatura, com essa assinatura mais R$30 eu almoço ali. Hein? É só potência psicológica. Aqui, obrigado, viu? Olha aqui, certificado de participação, tá vendo? Então, obrigado. E estamos às ordens sempre para fazermos o melhor pela nossa cultura brasileira, né? Para mim é uma honra sentar com você, aprender contigo, né? Já tem um tempo que a gente vinha conversando para você vir, mas tem sua correria, tem a vida pessoal também, tem um trabalho, né? E estava ansioso, né, para conversar contigo, porque não é fácil a gente conversar com uma pessoa do cordel. Não, porque que nem, é distante da gente aqui, se a gente for ver. Tem vários, mas não onde que estão. Onde que estão, né? É amigo de quem, né? Ou quem falou que ele é. Porque ou ele tem medo de falar, ele escreve e tem medo do que ele fala. Quando que ele é conhecido, as pessoas vão boicotando ele para ninguém lembrar dele. Né? E quando que eu tive o prazer e a honra de conhecer o seu trabalho, de ler, né, os seus cordéis, suas poesias, ver você falando com nada mais nada menos do que Ferréz, né, no avesso ali, e ver que existe tanta riqueza, e principalmente o que me encantou em você foi sua simplicidade, o seu carinho com as pessoas. Então, para mim, isso não tem preço. Né? Então, para mim, é uma honra e um presente ter você aqui no Pod Louco. Obrigado. É também um prazer que você aí siga, comente, compartilhe, curta, porque não vamos ser escravos da rede, mas se pudesse deitar numa rede, é bom também.
Se for lendo, melhor ainda. Estou lendo melhor ainda, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e até uma próxima. Até. Tchau, tchau.